ou usa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante a injustos e não perante os santos? Ou seja, naquela época havia juízes, havia promotores, e Paulo está corrigindo uma falha que não podia acontecer na vida daqueles irmãos. Quando alguém prejudicava um irmão, quem tinha que julgar a situação eram os santos da igreja, eram os líderes da igreja, os santos. Um irmão não poderia pegar o caso e levar diante dos incrédulos, diante do tribunal romano, ou grego, ou lá de Corinto. Hoje tem os promotores, hoje tem os juízes, mas nós não devemos querer comparecer diante desse povo, porque muitos deles são incrédulos e são injustos. É o que a palavra de Deus nos fala aqui. Agora, nós estamos vivendo uma situação que nós não pensávamos que íamos passar tão cedo, tão depressa, de ter a nossa liberdade impedida, de não poder cultuar na igreja. Na mesma hora que um carro cheio de pessoas mascaradas chegam na porta da igreja, interrompe a pregação, como aconteceu ontem, e entregam um decreto, dizendo, olha, a partir de hoje você não pode fazer reunião aqui. E um pouco depois, do lado da igreja, um grupo de 10 pessoas, na igreja tinha 3, de 10 pessoas, começam a cantar, todas juntas, uma da outra, e ninguém aparece. E quando vindo aqui para essa reunião, a gente vê outro grupo de pessoas sem máscara, sem nenhum cuidado, bebendo no meio da rua. Por que que a igreja tem que parar? Isso é uma injustiça. A gente vê que isso tem o dedo de Satanás. E isso não é a primeira vez que isso acontece. Talvez seja conosco a primeira vez. Mas isso acontece em outros países do mundo. E aconteceu na igreja primitiva. Só que o Espírito Santo, ele nos mostra que existe uma atitude a ser tomada quando isso acontece, uma injustiça dessa acontece. Qual atitude? Preste atenção. Templo, casas e dispersão. O que isso significa? Nós vemos no livro de Atos que a igreja se reunia no templo todos os dias. No templo. Mas chegou a hora que eles não podiam reunir no templo mais, por causa da perseguição. Foram impedidos pelas autoridades de reunir no templo. Então eles foram para onde? Para as casas. Eles não pararam de fazer reunião, mas eles foram fazer reunião nas casas. Ontem nós lemos a respeito da prisão de Pedro, da morte de Tiago. Naquela mesma ocasião, para onde foram os cristãos? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E ali havia oração incessante em favor de Pedro. E foi essa obediência deles que trouxe a libertação de Pedro. Posteriormente, Herodes veio a morrer. Rapidamente. Por causa daquela injustiça. E nós vemos lá no capítulo 8 que quando a perseguição por ocasião da morte de Estevão se tornou severa, os cristãos foram embora de Jerusalém. Eles seguiram a dispersão, foram para outro lugar pregar e fazer suas reuniões. Olha, meus irmãos, nós somos cristãos, nós amamos Jesus e para nós fazer as reuniões é sagrado, é algo sagrado, é algo que nós acreditamos que é essencial. A nossa fé, nós sabemos que Jesus disse que estaria onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então isso é sagrado para nós. Nós não podemos
parar de fazer reunião nem em face de morte. Porque os nossos antepassados, os discípulos, os cristãos da igreja primitiva, não pararam de fazer reunião nem em face de morte. Eles não pararam. E por que nós iríamos nos acovardar? Achar que nós podemos parar de fazer reunião. Então nós já estamos na fase 2 da direção do Espírito Santo. Ontem nos mandaram o decreto, não pode fazer reunião na igreja. Nos impediram de fazer reunião na igreja. Então agora nós estamos o quê? Nas casas. E eu creio que isso vai passar rápido, daqui a pouco nós vamos estar na igreja novamente. Talvez essa semana agora. Mas vamos nos preparar, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui 2 anos, quando mudar de governo. Nós não sabemos daqui 10 anos se nós vamos estar aqui nessa terra ainda, se vai mudar o regime do país, se vai haver perseguição. E olha, se a situação se agrava mais do que está, nós temos que passar para a fase 3, que é a dispersão. Mudar de lugar. E para um lugar que não tem perseguição. Para que nós possamos seguir o nosso culto a Deus. Entenderam, meus irmãos? Então, olha, templo, casas, dispersão. Contra essa ordem, essa direção do Espírito Santo, Satanás não pode. Satanás não consegue alcançar essa ordem. Satanás não consegue destruir a igreja. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Os governadores, certos prefeitos, não estão conseguindo acabar nem com os baile funk. Nunca conseguiram acabar com o tráfico. Vão acabar com a igreja de Jesus? Não. Eu creio que nessa hora muitos estão escondidos, estão fazendo reuniões nas casas. Muitos cristãos agora estão como nós aqui. Nós não estamos sozinhos, não. Amém, meus irmãos? Amém. Muitos cristãos estão como nós. E esse vídeo que eu estou gravando é de memória, de lembrança. Porque quando tudo isso passar, eu vou poder apresentar isso e mostrar que nós não nos acovardamos. Nós não negamos Jesus nesse momento. Se nós não negamos na fase 1, que é do templo, agora na fase 2, que é nas casas, nós não negamos. Provavelmente nós não vamos negar se a situação um dia piorar e nós tivermos que fugir, sermos dispersos. Amém, meus irmãos? Amém. Que esta palavra venha edificar a vida de cada um dos irmãos. Amém. Amém? Amém.